Arão era o sumo sacerdote de Israel, um homem com uma história de erros e acertos, um homem que era irmão do libertador, também do povo de Israel, do povo hebreu, Moisés. Ele tinha uma irmã chamada pelo nome de Miriam. A sua história está envolta aí de mistérios por conta da escolha divina de escolher um pecador, no caso para ser a autoridade máxima espiritual dentro da comunidade judaica antiga israelita. Nesse vídeo eu estarei falando a respeito da história e da origem de Arão, o sumo sacerdote de Israel. Por isso eu peço seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Arão, segundo as crenças abraâmicas, basicamente foi um sumo sacerdote do povo israelita e irmão mais velho de Moisés. As informações a respeito de Arão vêm exclusivamente de textos, no caso do Antigo Testamento, da Bíblia hebraico-aramaica e também do Novo Testamento, o livro de Lucas, Atos e Hebreus, e até mesmo o Alcorão. A Bíblia hebraica relata que, ao contrário de Moisés, que cresceu na corte real egípcia, Arão e sua irmã mais velha, Miriam, permaneceram com seus parentes na região nordeste do delta do Nilo, a terra de Gósen. Quando Moisés confrontou pela primeira vez o rei do Egito, o faraó, sobre a escravidão dos israelitas, Arão serviu como porta-voz de seu irmão ao faraó. Êxodo 7, verso 1. Parte da lei dada a Moisés no Sinai concedeu a Arão o sacerdócio para si e seus descendentes masculinos, e ele tornou o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Os sacerdotes levíticos, ou Kohanim, são tradicionalmente creditados, no caso, como sendo descendentes patrilineares diretos de Arão. De acordo com o livro de Números, Arão morreu aos 123 anos de idade no Monte Hor, no 40º ano após os israelitas terem saído da terra do Egito. Deuteronômio, no entanto, coloca esses eventos em Moserot. Agora falando a respeito da narrativa bíblica, de acordo com o livro de Êxodo, Arão primeiro funcionou como uma espécie de assistente de Moisés e porta-voz, porque Moisés reclamou que não conseguia falar bem. Deus nomeou então Arão como profeta de Moisés. Êxodo, capítulo 4, verso 10 ao 17, e Êxodo também, 7, 1. Ao comando de Moisés, ele deixou sua vara se transformar em uma cobra. Então ele estendeu sua vara para trazer as 3 primeiras pragas. Depois disso, Moisés tendeu a agir e falar por si mesmo. Durante a jornada no deserto, Arão nem sempre foi proeminente ou ativo. Na batalha com Amaleque, ele foi escolhido com Ur para apoiar a mão de Moisés, que segurava a vara de Deus. Quando a revelação foi dada a Moisés no Monte Sinai, ele liderou os anciões de Israel que acompanharam Moisés no caminho para o cume, enquanto Josué foi com Moisés até o topo. No entanto, Arão e Ur permaneceram abaixo para cuidar do povo. Daqui em diante, em Êxodo, Levítico, Números e Josué, aparece no caso no papel de assistente de Moisés, enquanto Arão funciona como o primeiro sumo sacerdote. Sobre ele ser o sumo sacerdote do povo de Israel. Os livros de Êxodo, Levítico e Números sustentam que Arão recebeu de Deus o monopólio, no caso, sobre o sacerdócio para si e seus descendentes masculinos. A família de Arão tinha o direito e a responsabilidade exclusivos de fazer ofertas no altar ao Deus Todo-Poderoso. O resto de sua tribo, os levitas no caso, receberam responsabilidades subordinadas dentro do santuário. Moisés ungiu e consagrou Arão e seus filhos ao sacerdócio e os vestiu com as vestes do ofício. Ele também relatou a eles as instruções detalhadas de Deus para desempenhar seus deveres enquanto o resto dos israelitas ouviam. Arão e seus sucessores, como sumo sacerdote, receberam o controle sobre o Urim e Tumim, pelos quais a vontade de Deus poderia ser determinada. O Urim e o Tumim, ele merece basicamente um vídeo, um tema próprio para mim trazer aqui para todos vocês. Deus comissionou os sacerdotes aronitas para distinguir o sagrado do comum e o limpo do impuro, e para ensinar as leis divinas, a Torá, aos israelitas. Os sacerdotes também foram comissionados para abençoar o povo.
Quando Arão completou as ofertas no altar pela primeira vez e com Moisés, abençoou o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar o holocausto e a gordura, que quando todo o povo viu, eles gritaram e caíram sobre seus rostos. Desta forma, a instituição do sacerdócio arônico, no caso, foi estabelecida. Em livros posteriores da Bíblia hebraico-aramaica, Arão e seus parentes não são mencionados com muita frequência, exceto na literatura que data do cativeiro babilônico e depois. Também o livro dos Juízes, Samuel e Reis mencionam sacerdotes levitas, mas não mencionam os descendentes particularmente de Arão. O livro de Ezequiel, que dedica muita atenção aos assuntos sacerdotais, chama a classe sacerdotal alta de Zadoquitas, em homenagem a um dos sacerdotes do rei Davi. Ele reflete um sacerdócio de 2 níveis, com os levitas em posição subordinada. Uma hierarquia de 2 níveis de aronidas ou aronitas e levitas aparece em Esdras, Neemias e Crônicas. Como resultado, muitos historiadores pensam que as famílias arônicas ou arônidas não controlavam o sacerdócio no Israel pré-exílico. O que está claro é que os sumos sacerdotes que alegavam descendência arônica dominaram o período do Segundo Templo. Arão desempenhou um papel de liderança em várias histórias de conflitos durante as peregrinações de Israel no deserto. Durante a ausência prolongada de Moisés no Monte Sinai, o povo provocou Arão a fazer um bezerro de ouro que levou Arão a pecar no pecado da idolatria. Este foi o pecado de Arão. Este incidente quase fez com que Deus destruísse os israelitas. Moisés interveio com sucesso, mas então liderou os levitas leais na execução de muitos dos culpados. Uma praga afligiu aqueles que foram deixados. Arão, no entanto, escapou da punição por seu papel no caso, por causa da intercessão do próprio Moisés, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 20. Relatos posteriores desta história quase sempre desculpam Arão por seu papel. Por exemplo, em fontes rabínicas e no Alcorão, Arão não era o fabricante de ídolos e, após o retorno de Moisés, implorou seu perdão porque se sentiu mortalmente ameaçado pelos israelitas. Mas a realidade é que isso são apenas fontes rabínicas, pensamentos rabínicos. A realidade é que Arão realmente cometeu um pecado terrível. Apesar de Arão ter cometido tal pecado, mesmo assim Deus ainda o escolheu para ser o sumo sacerdote. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem tudo em tuas mãos, basicamente escolheu um pecador, um homem que tinha construído um bezerro de ouro para ser o seu sumo sacerdote, demonstrando então o seu perdão àqueles que se arrependem de sincero coração. Mas voltando à história, no dia da consagração de Arão, seus filhos mais velhos, Nadab e Abiú, foram queimados pelo fogo divino do próprio Deus. O próprio Deus matara eles, porque eles ofereceram um incenso estranho ou fogo estranho para Deus. Existiam muitas normas dentro ali do sacerdócio e eles só podiam pegar fogo ali de dentro daquela própria região, não de fora, mas eles trouxeram fogo estranho e então Deus os matara. A maioria dos intérpretes pensa que essa história reflete um conflito entre famílias sacerdotais em algum momento do passado de Israel. Outros argumentam que a história simplesmente mostra o que aconteceu com 2 sacerdotes sobrinhos de Moisés e filhos de Arão. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Este último, Eleazar, ou pelo menos o terceiro filho de Arão, basicamente sucedeu Arão como sendo o próximo sumo sacerdote do povo de Israel. O neto de Arão, no caso, o filho de seu filho Eleazar, basicamente foi Finéias, que também sucedeu seu pai para ser o próximo sumo sacerdote do povo de Israel. Mais dados biográficos de sua história que nós conhecemos é que ele era casado com uma mulher que não era pertencente à tribo de Levi. Uma curiosidade bem intrigante, uma exceção à regra, visto que Arão era casado com uma mulher da tribo de Judá. Eliseba, na verdade, era uma mulher da tribo de Judá. Eliseba não era uma mulher plebeia da tribo de Judá. A realidade é que ela fazia parte da nobreza da tribo de Judá. Ela poderia ser considerada como uma princesa, visto que seu irmão Naasson, basicamente, era o príncipe da tribo de Judá, o líder tribal da tribo de Judá. Ela era também filha de Aminadab, da tribo de Judá.
Agora falando a respeito da árvore genealógica de Arão. Arão, nós sabemos que ele era da linhagem da tribo de Levi. Ele era um levita da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó, como todos nós sabemos. Arão, assim como Miriam e Moisés, eram filhos de um homem da tribo de Levi, chamado pelo nome de Amram, ou também chamado de Amram. Amram, por sua vez, era filho de Coate, e Coate, por sua vez, era filho de Levi, filho de Jacó. De maneira semelhante, Joquebede, que era mãe de Arão, também era, no caso, uma das filhas de Levi, uma das descendentes de Levi. Ela era tia de Amram, filha de seu pai. Uma curiosidade muito interessante a respeito de Arão é que Arão, assim como Moisés naquela época, poucos homens conseguiam escutar a voz do próprio Deus. E Moisés era o principal que escutava mais a voz de Deus naquele período, naquela época. Poucos eram aqueles que eram profetas de Deus, homens que conseguiam ser porta-vozes do Todo-Poderoso. E o segundo homem que também conseguia escutar a voz de Deus era também Arão. Arão também escutava a voz de Deus. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço a todos e fiquem todos com Elohim.